Ei galerinha, tudo bom? Eu sou a tia Pamela, esse é o tio Caio, esse é o tio Sal e nós formamos a equipe de robótica. Hoje a gente vai estar revisando e relembrando um pouquinho do que a gente fez antes das férias, para que a gente possa entender e lembrar um pouquinho do que a gente precisa para as próximas aulas. Mas se você não lembrar, não tem problema. A tia vai estar justamente explicando algumas coisinhas e se você quiser fazer, você pode pedir ajuda do papai ou da mamãe para poder estar mandando um e-mail para a gente falando qual é a aula que vocês vão querer. Mas também, no canal que vocês estão assistindo aqui do YouTube, da robótica, tem todos os outros vídeos. Então, se você quiser ir lá, pode assistir de outras turmas também, tá bom? Então, vamos lá. A aula 1, do terceiro ao quinto ano, foi o poço manual. E a aula 2 foi o da trena. Essas duas aulas, elas trabalham a ideia de construção e de movimento. A gente precisa de alguns mecanismos para a gente poder trabalhar e construir algumas coisas. Na aula da trena, a gente viu um pouquinho sobre as coisas que precisam de medidas. Assim, a gente precisou construir e medir algumas coisas. Os nossos robozinhos, eles precisam dessa ideia também, tanto para construir quanto para saber como funcionar. Às vezes eles vão precisar de alguma dessas medidas e a gente viu um pouquinho sobre isso. Na aula 3 a gente viu sobre o vida de robô e a gente começou a ver que as coisas funcionam de forma sequencial, ou seja, ela tem uma sequência, ela tem uma ordem para acontecer. Então a gente começou a entender um pouquinho sobre essa ideia de programação, a gente começou a trabalhar um pouquinho com essa palavra, programação. E aí na aula 4 e 5 a gente viu sobre o Scratch e a gente começou a mexer naquela plataformazinha, a gente viu o nosso robozinho funcionando, era bem parecido com o nosso Ludobô, mas de forma virtual. E a gente começou a ver que essa ideia de programação, na verdade, é a ideia de sequência, mas de forma lógica. Então a gente tinha passo a passo para que uma coisa acontecesse. Essa é a nossa ideia de programação e é essa ideia que a gente vai ver com o nosso materialzinho novo. A gente vai estar vendo materialzinho novo de diversas formas, mas essa é a principal, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa programação. Na aula 6 a gente viu também sobre o Scratch, mas a gente viu ele no espaço e a gente viu como que é importante, a gente viu uma aplicação direta lá no espaço sideral e a gente consegue pensar um pouquinho, por exemplo, se a gente lançar um foguete ou um satélite, a gente vai precisar dessa ideia. E isso é muito importante porque, por exemplo, a gente só está conseguindo falar nesse momento, ver esse vídeo porque a gente tem internet, porque a gente tem a plataforma do YouTube e isso é importante para que a gente tenha essa tecnologia. Então olha como a robótica pode influenciar diretamente nossa vida. Então a gente começa a entender um pouquinho de como as coisas funcionam e como que elas estão no nosso dia a dia e a importância delas. Então a gente junta essas ideias todas, a gente junta a ideia de programação, que essa programação vai fazer um movimento ou vai construir alguma coisa que vai estar aplicado, que vai estar presente no nosso dia a dia. Então é muito importante para a gente entender um pouquinho sobre essas coisas. Na aula 7 a gente também viu sobre o Scratch e de novo a gente estava vendo sobre essa ideia de programação também, uma programação mais aplicada. Às vezes a gente pediu para fazer alguma coisa diretamente, poderia ter um sensor ali, poderia perguntar alguma coisa sobre a questão da velocidade, sobre a construção, sobre a aplicação. A gente viu também um robozinho que ele estava limpando a casa, tudo isso também está presente no nosso dia a dia. Na aula 8, a gente viu sobre o gafanhoto e a gente construiu o nosso gafanhoto e a gente viu a ideia de movimento. Essa ideia de movimento ela é muito importante para que a gente possa construir outras coisas. É importante também a gente ver que algumas coisas que existem na tecnologia, elas são imitadas da natureza. Por exemplo, o helicóptero, o drone, essas coisas elas funcionam imitando alguma coisa que já existe na natureza. Então tudo isso vai se interligando. A gente tem a programação junto com a robótica para a gente poder dar os comandos que o nosso robozinho vai precisar para às vezes construir uma coisa
para às vezes ele fazer a movimentação de uma coisa, e tudo isso está presente no nosso dia a dia. E eu tô falando tudo isso para que a gente possa pensar nisso nas próximas aulas. Eu vou estar relembrando algumas coisas que eu já falei aqui, mas para que a gente possa ver que a gente já viu uma dessas coisas, então a gente já sabe. Às vezes a gente só precisa poder relembrar um pouquinho, tá bom? Mas é isso. Se você tiver dificuldade, se você quiser saber mais sobre alguma coisa, é só mandar um e-mail pra gente. E eu vejo vocês na próxima aula com um material novo, tá bom, pessoal? Então é isso e a gente se vê na próxima.